Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 60. Meditações de Marco Aurélio, livro 6º, entradas ou capítulos 11 e 12. Tradução de referência, que será usada neste vídeo, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público. Você poderá acompanhar a leitura que será feita ao longo dos próximos minutos por meio da descrição do vídeo aqui embaixo. Antes de iniciar a leitura propriamente dita, gostaria de agradecer as mensagens que tenho recebido nos últimos dias, as manifestações dos meus inscritos e não inscritos que acompanham o canal. Graças à assiduidade, graças à perspicácia, graças ao carinho que vocês demonstram, este canal se torna melhor a cada dia. Então, muito obrigado a vocês todos. Vamos continuar aqui com a nossa leitura do livro 6º das Meditações de Marco Aurélio. 11. Quando, sob a influência das circunstâncias interiores, te perturbas involuntariamente, esforça-te por voltar a ti o mais depressa possível e restabelecer o ritmo da sua conduta. O ritmo da tua conduta, perdão. Pois, quanto maior for a tua constância em voltar à cadência universal, maior será sobre ela o teu poder. Muito bem. Aqui Marco Aurélio reconhece que, em determinados momentos, ele perde aquela harmonia interior, aquele equilíbrio que o caracterizava na maior parte do tempo, e ele se perturba, de acordo com o que podemos depreender daqui, involuntariamente. Ele acaba sofrendo uma perturbação, uma tarahé, sem querer, porque não prestava atenção, porque não vigiava o suficiente. Mas quando isso vier a acontecer, tem o estoico à sua mão a possibilidade de retornar àquela imperturbabilidade que deve ser cultivada sempre. Os que são mais atilados na sua prática, os que estão há mais tempo praticando esses exercícios espirituais, conseguem um bom tempo ficar tranquilos, ficar serenos. E Marco Aurélio, evidentemente, era uma dessas figuras, embora reconhecesse em si alguns arroubos que se voltavam para a irritação. A ira para alguém com tanto poder era, evidentemente, um risco enorme para a harmonia do todo, para o bem comum da cidade, algo com o qual ele se preocupa em diversas das suas meditações. Portanto, tornar-se equânime, tornar-se com o mesmo ânimo a todo momento, para ele era uma grande vantagem, era algo que ele buscava a maior parte do tempo. No entanto, reconhecia que em determinados momentos havia perturbações, havia inquietações, havia desassossegos, mas também reconhece que é possível retornar ao equilíbrio anterior, algo em que os estoicos insistem bastante, é a possibilidade de retornar, de voltar, de recomeçar, nem que fosse no dia seguinte, nem que seja no dia próximo, no dia de amanhã. Quando, sob a influência das circunstâncias interiores, te perturbas involuntariamente, esforça-te por voltar a ti o mais depressa possível. Isto só é possível, aqui eu faço uma menção ao belo comentário de um dos tradutores franceses, Barthélemy Saint-Hilaire. Isso só é possível a quem de fato tem o veso, tem o hábito do equilíbrio, da harmonia. O prêmio da harmonia, digamos assim, o valor do equilíbrio, é algo que acaba não sendo evidente a quem não goza esse estado com frequência. Quem tem isso frequentemente sabe o valor que esse estado interior tem e, portanto, pode se convencer de maneira mais rápida a retornar a esse equilíbrio, a essa harmonia. O termo que aparece aqui realmente é harmonia no grego e não cadência universal. Por quê? Qual é a ideia? O sábio estoico, que é ideal, né? É um ideal ao qual os estoicos tendem, são procoptontes, são indivíduos que progridem na direção da sabedoria, espelha por meio da sua interioridade a harmonia universal.
o universo é regido pelo Logos, um Logos previdente e providente, um Logos que tudo governa e que necessariamente produz os melhores efeitos para si mesmos, e a mente do sábio, a interioridade do sábio, espelha essa harmonia universal. É possível, portanto, aquele que se exercita, usufruir essa harmonia pelo menos em alguns momentos, e restabelecer o ritmo da tua conduta em geral. Pois, quanto maior for a tua constância em voltar à cadência universal, em voltar à harmonia universal, à harmonia anterior, maior será sobre ela o teu poder. Essa harmonia interior nada é senão uma espécie de sintonia, de sintonização que o indivíduo busca com o cosmos. Nada é senão colocar-se na frequência correta, que é aquela que governa o próprio cosmos. E como essa frequência está sempre aí, está sempre à nossa disposição, basta voltar, né, àquela posição do dial, digamos assim, em que a frequência universal, harmoniosa, equilibrada, vibra e nos traz paz interior. É disso que Marco Aurélio está falando neste ponto das suas meditações. 12. Se tivesse simultaneamente junto de ti madrasta e mãe, serias atencioso para a primeira, mas a cada momento procurarias a segunda. É o que para ti representam agora a corte e a filosofia. Reserva para esta os teus cuidados constantes e confia nela. É por sua obra que a corte te parece suportável e que aí pareces suportável. Marco Aurélio, neste ponto, como em outros momentos, fala da duplicidade da sua vida. Alguns comentadores, pessoas que são leitoras mais atenciosas do que eu, talvez do que você, dizem que Marco Aurélio, e é algo verossímil, na verdade tinha uma natureza contemplativa. E por força das circunstâncias, por ser um estoico, portanto alguém que não foge da raia, tinha sido obrigado a assumir o trono. Tinha sido preparado já desde a época de Adriano e posteriormente ainda com mais cuidado e zelo a partir de Antonino, para ser o chefe do império. E ele acabava levando essas suas obrigações, porque evidentemente não eram coisas que deviam ser desprezadas por alguém que tivesse a nobreza interior e uma preparação filosófica, mas ele reconhece que, por gosto mesmo, teria, segundo a leitura de alguns, permanecido apenas na filosofia, numa vida mais retirada, numa vida talvez no campo, como Musônio Rufo, o mestre de Epicteto, preconizava, e no entanto não era isso que tinha acontecido. Ele tinha assumido o trono lá por volta dos seus 40 anos e ficou quase até os 60 à frente do império, tanto na corte quanto em expedições militares, num período que foi dos mais atribulados da história romana. Portanto, teve de segurar muitas buchas, digamos assim, e a sua equanimidade garantida a partir de uma prática filosófica diária e muito insistente e muito exigente, foram os elementos que acabaram dando o seu estofo, né, para segurar tudo isso que se passou no seu reinado. Então as meditações de Marco Aurélio são muito preciosas porque nós vemos um treinamento interior bastante exigente, diuturno, de um indivíduo voltado ao bem, que queria se corrigir e queria que a sua ação fosse a mais exemplar possível para os seus concidadãos. E ele fala desta duplicidade da corte e da filosofia, e nós vemos o papel que a filosofia tem para ele no meio da azáfama, no meio do lufa-lufa, no meio da correria do dia a dia, dos afazeres de imperador. E ele faz essa comparação entre madrasta e mãe. Ele tem obrigações para as duas, porém afeto maior para a mãe, evidentemente, para aquela com a qual ele se sente naturalmente ligado. Ele tem aquela filostorgia, aquela storgé, aquela afabilidade familiar ou familiar.
Se tivesses simultaneamente junto de ti madrasta e mãe, serias atencioso para a primeira. Haveria deferência com a primeira, haveria respeito com a primeira, porque é a mulher do pai. Mas a cada momento procurarias a segunda. Mas sempre você, diante das crises, diante das confissões, diante dos momentos em que é necessária uma consolação, buscaria a sua mãe e não a sua madrasta. É esta relação de que ele vai nos falar aqui. É o que para ti representam agora, neste momento, a corte, entendida como o conjunto dos afazeres imperiais, o conjunto dos seus papéis políticos assumidos, e a filosofia. Reserva para a filosofia, o termo mais próximo, os teus cuidados constantes e confia nela. Tenha, portanto, uma relação próxima, íntima, estreita com a filosofia, porque ela é a sua mãe, ela é aquilo para o qual naturalmente você tende. O resto é uma disposição posteriormente assumida, é um cargo que lhe foi dado, né? É algo que vem não de uma ligação natural, mas de uma ligação por conveniência, que você respeita, evidentemente. É por sua obra, por obra da filosofia, que a corte te parece suportável. Muito importante esta afirmação de Marco Aurélio. É o trabalho filosófico interior, aturado, feito diuturnamente, feito sem parar, que torna a corte um lugar para o qual ele não tem nenhum tipo de inclinação natural, um lugar suportável. E que aí pareces suportável também aos outros. Você só se torna suportável aos outros porque há um trabalho interior, Marco Aurélio, é o que ele diz de si, para que as suas piores tendências não apareçam. Nós sabemos que ele tem uma inclinação à ira, que reconhece em diversos momentos, e mesmo uma inclinação a uma certa tristeza preguiçosa, a uma certa assídia, que também aparece relatada em alguns momentos nas suas meditações. Você só é suportável aos outros, Marco Aurélio, porque justamente trabalhou interiormente, trabalhou sobre si próprio. Então, não apenas ele coloca os outros como inimigos em potencial, como tipos molestos que estão lá para aporrinhá-lo, digamos assim, mas também reconhece que ele, por causa da sua conduta, por causa do seu gênio, por causa do seu temperamento, talvez pareça insuportável aos outros. Em alguns pontos ele faz referência à possibilidade de que os outros também tenham de suportá-lo. E a filosofia torna justamente essa relação mais fácil, mais doce, para as arestas, do que talvez fosse mais complicado, mais espinhoso, não houvesse esse esforço diário por tornar-se uma pessoa melhor, que a filosofia é capaz de dar, evidentemente. Muito bem, antes de ir, eu gostaria de mostrar em que companhia estou aqui no carro. Temos aqui Haynes, né, na edição da Loeb Classical Library. Temos aqui também Robin Hard, numa edição da Oxford World's Classics. E temos Tranois, aqui na edição da Belles Lettres, né? Marco Aurèle, Tranois, belíssimas edições estrangeiras. Quiçá um dia tenhamos edições tão bem feitas, tão cuidadas, tão diligentemente concebidas quanto estas que me acompanham aqui e nas quais eu tiro muitas dúvidas. Por exemplo, esta aqui, que tem o texto grego, né, me mostra evidentemente que aquilo que Dona Virgínia de Castro Almeida traduz como cadência universal é harmonia, né? É um belíssimo termo, é a harmonia que está no cosmos, está no interior de cada indivíduo. Tiro as minhas dúvidas nestas belas traduções. Também gosto muito de Bruna e de Seabra, apesar de certos pontos um tanto crípticos, um tanto menos claros. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo.
Um abraço, até a nossa próxima leitura acompanhada de comentário. Tchau, até mais.